Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre os novos profetas, um pouquinho sobre moral e o que vier aí para falar. Há pouco li o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, precisamente a lição "Não vim destruir a lei, mas dar-lhe o cumprimento", que Jesus nos diz. E ele diz claramente, né? Não vim destruir a lei, mas dar-lhe o cumprimento, céu e terra não passarão, sem que se cumpra até o último J, o último ponto, o último pingo, a última letrinha, como quisermos, né? Como queira entender. O que isso está querendo dizer? Nós a gente não conseguirá vivenciar verdadeiramente as maravilhas que Deus tem nos prometido, aliás, nos tem prometido não, nos tem falado que existe aquilo que Ele nos promete e nos guarda a todos nós, sem exceção, mesmo que uns levem milhões de anos para chegar a essas maravilhas, outros um pouco menos, outros ainda mais que esses primeiros. Mesmo com tudo isso, ele vem dizer, gente, até que essa lei se cumpra, a lei do amor, até que isso esteja verdadeiramente enraizado no profundo da consciência, mas principalmente no profundo do coração de todos vocês continuarão vivendo a vida que vocês vivem, de profunda tristeza e dor que vocês vivem aí na Terra. Então entenda que até que a lei se cumpra, nós continuaremos falando. Até que a lei se cumpra, vocês continuarão sim passando o que vocês passam, passando a dificuldade, até que vocês comecem a atinar o entendimento de que as coisas precisam acontecer, de que precisa partir de cada pessoa o entendimento de quem é, de onde se está, de que a gente não está no paraíso, a gente não vive no quarto céu, no quinto céu, no sétimo céu, nem nada perto disso. A gente vive num verdadeiro inferno aqui na Terra. Esse mundo não é bom, esse planeta não é bom, e a humanidade que está aqui tampouco é uma boa humanidade, uma humanidade celestial, e nem nada perto disso. Então, até que se compreenda isso, até que se queira, até que se deseje alcançar esse entendimento, nós continuaremos passando determinados perrenguezinhos, né? De ordem mesmo moral, de vida, dificuldades, doença, problema com catástrofes ambientais, né? Que se diz natural e que de natural não tem absolutamente nada. Céu e terra não passarão, até que se cumpra a lei de meu Pai, até o único J e o último ponto. Então, até que nós estejamos vivenciando verdadeiramente, em sua sublimidade, em sua pureza, as leis divinas, os mandamentos morais, de cunho moral, de cunho, aquilo que se refere àquilo que os valores, o psicológico, o emocional, a maneira como a gente apreende as coisas, a maneira como a gente manifesta as coisas, até que isso esteja verdadeiramente impresso na consciência de cada um de nós, não em estágio potencial, ou seja, existe, mas está ali hibernando. Não, em estágio está manifestando mesmo. Aquilo já é uma verdade ativa, ou seja, deixamos de ser unidades. Vamos ver se eu consigo explicar isso direito. Deixamos de ser humanos conduzidos pelo nosso ego e passamos a ser humanos verdadeiramente, aliás, conscientemente integrados na fonte divina, experienciando a realidade universal, a realidade espiritual em uníssono, em convergência, em absoluta consonância com a matéria, né, seja o nosso corpo ou seja a matéria propriamente dita, mas vivenciando isso dentro de um outro patamar de entendimento, o entendimento sobre a verdade, um estágio de
entender e de enxergar as coisas, de compreender as coisas sobre uma outra ótica, tendo, portanto, a nossa visão. E aí vocês podem entender em todos os parâmetros. A gente pode entender uma visão como uma visão, o ato de enxergar com os olhos, ou uma visão daquilo que a gente compreende como uma perspectiva, aquilo que se refere à consciência, ao entendimento, à compreensão e ao sentir, tendo a nossa visão espiritualmente elevadas pela própria fonte, para que possamos compreender as coisas como elas são, sem recorrer a alegorias, sem recorrer a dogmas, a crenças, a ideias um pouco ali equivocadas, não é mesmo? Legal, muito bacana. Então, é necessário que a lei se cumpra. E quem fará a lei se cumprir? Né? A gente precisa entender isso também. A lei se cumpre a partir do momento que cada pessoa em si mesma começa a tomar posse da sua paternidade divina, da sua, aliás, filiação divina, e para de terceirizar o seu processo evolutivo. Para de terceirizar o seu processo evolutivo e para de procurar heróis. Porque a lei se cumpre a partir do momento que a gente, consciente de toda essa verdade, toda essa realidade, toda essa consciência cósmica, universal e tudo isso, a partir do momento que a gente começa a entender que isso sou eu também. E a gente começa a entender que quem tem que se mexer sou eu. A lei começa a se cumprir, portanto, a partir do momento que eu, mais consciente de quem sou, de onde estou, do meu histórico, da minha linhagem cósmica, né, tomando entendimento, tomando posse verdadeiramente até mesmo daquilo que não foi legal das minhas escolhas no passado. A gente sabe que essa humanidade é criminosa, é doente, mesmo isso, porque querendo ou não querendo, né, se arrependendo ou não se arrependendo, sofrendo ou não sofrendo, o que quer que tenhamos elegido para os nossos caminhos lá atrás, caminhos equivocados, caminhos de dor para nós e para os nossos irmãos, o que quer que tenhamos escolhido nesse período de ignorância que vivenciamos e ainda vivemos um pouco menos, mas ainda vivemos mais um pouco menos, o que quer que tenhamos elegido como o correto para a gente naquele período, é parte da nossa história, é parte de quem a gente é parte daquilo que é parte do nosso entendimento e do nosso processo enquanto seres individuais. Enquanto seres individuais, a procura de quem se é verdadeiramente faz parte. Então tem que acolher, tem que amar, tem que transmutar, aceitar e a vida segue. E a vida segue caminhando. Legal. Por que eu estou falando tudo isso? Muito bem. Por que eu estou falando tudo isso? Vocês sabem que Moisés, ele, de certo modo, grosso modo, ele foi ali a primeira revelação, né? Ele veio ali trazido, foi um instrumento utilizado pela fonte criadora para trazer ali os primeiros vestígios, os primeiros vislumbres da lei universal, da moral universal. É claro que Moisés estava ali inserido dentro de um contexto histórico e numa humanidade do ponto de vista do seu caráter, do ponto de vista do seu entendimento, do ponto de vista da sua conduta, absolutamente primitiva. Os espíritos colocam um povo semi-selvagem, que acabou de descer da árvore, um povo que há pouco tempo atrás ainda estava fazendo em cima da árvore. Então, esse povo mais animal do que humano, mais animal do que humano, esse povo, portanto,
tinha ainda uma necessidade. Eles tinham necessidades, como eu posso colocar? Eles não conseguiriam assimilar uma ideia de um Deus dócil, eles não conseguiriam assimilar uma ideia de uma justiça amorosa, porque eles não compreendiam aquilo. Eles não compreendiam aquilo. O conhecimento trazido por Moisés era um conhecimento absolutamente novo para eles. Entende? Era um conhecimento absolutamente novos para eles. Soma-se o fato que o povo hebreu era um povo também ali que havia absorvido muitos preconceitos. O povo hebreu já era um povo altamente criminoso. Tá? Os espíritos eram espíritos altamente criminosos, dando trabalho aí pro universo. Ó, há muitas... Põe milênios nisso daí. Já era uma galera bem tortinha da cabeça. Tá bem um pessoal complicado, o povo hebreu. Estava sendo escravizado lá no Egito. Muito complicado mesmo. Profundamente complicado, tá bom. Só que no processo de escravidão, o que acontece? Quando a gente pega determinados espíritos criminosos e a gente muitas vezes os agride, os violenta, em vez de você corrigi-los, você potencializa o ódio que está dentro deles. Você consegue, por meio da sua violência que você aplica no processo da disciplina, ou no caso ali não era disciplina, era escravidão propriamente dito, você acaba potencializando, fortalecendo muito mais o ódio naqueles espíritos. Então eles já eram complicados, já tinham muitos problemas, mas todo o histórico de ódio, que não é de amor, todo o histórico de ódio vivido, atrelados a ele no processo da escravidão que eles sofreram, potencializou ainda mais. Então eles absorveram ainda mais preconceitos, ainda mais crenças limitantes, ainda conseguiu estreitar ainda mais a visão deles. Moisés ali, um espírito de altíssima envergadura, muito evoluído, muito elevado, mesmo moralmente, que tinha ali uma comunicação direta com a fonte. Moisés não poderia chegar neles e falar: ô, gente, acabou de ser chicoteado ali no tronco, tava sem comer não sei quanto tempo, veio lá o soldado, botou sal na ferida. Você entende? Ia ficar um pouco complicado Moisés chegar para essa galera complicada e chegar a falar assim: gente, porque Deus é tão amorzinho, ele, gente, perdoa, vamos perdoar os nossos irmãozinhos. Provavelmente Moisés ia levar um soco na cara, ia ser apedrejado. Então o que acontece? Moisés, ele sabia a verdade de Deus, sabia que Deus é amor, sabia que a justiça de Deus era reta, sem curva, era na lata, sabia que as pessoas que os haviam escravizado pagariam por aquilo, mas não adiantava falar, porque aquele povo não era um povo ainda com ideias de justiça. Aquele povo era um povo com ideias de vingança, que achava que era justiça. E como eles tinham isso muito arraigado na mente deles, não adiantava, entende? Falar, gente, não é assim. Eles não entendiam isso. Eles não compreendiam aquilo. Não é nem por rebeldia, mas não fazia nexo para eles. Por quê? Era um povo que moralmente muito limitado. Os valores deles, os traços, o entendimento psicológico das coisas para eles era outro. Muito limitado mesmo. Profundamente atrasados, extremamente doentes e extremamente criminosos. Então não valeria, não daria, eles de fato não entenderiam. Então Moisés pegou as leis de Deus, falou as leis de Deus, mas deu uma mexidinha, deu uma incrementazinha, um incrementinho. Ele colocou coisas que não eram reais, práticas que não eram necessárias, pintou a ideia de um Deus que punitivo, porque ele era um povo muito difícil de se lidar.
Moisés, por mais amoroso que ele fosse, se ele estivesse naquele momento, naquela região, falando, ô meu filhinho, ô minha filhinha, ele ia ser engolido por aquele povo. Porque tudo bem que era um povo que sofreu com a escravidão naquela vida presente, mas nas outras vidas eles eram os povos, eles eram as pessoas que escravizavam. E não eram nada levezinhos, não eram nada sutis. Eram povos verdadeiramente cruéis na sua conduta, né? Então, Moisés teve que criar a ideia, a imagem de um Deus que sim amava o povo, que era o Deus deles, aquela coisa, mas ele teve que dizer também que apesar dele amá-los, ó, Deus também pune, Deus também sabe ser ruim, ele é bom para quem é bom e ele é mal para quem é mal. E isso não existe, Deus é somente bom. Moisés sabia, mas aquele povo não sabia, independente de saber ou não saber, aquele povo não compreenderia algo mais refinado, algo mais elevado, porque estava numa frequência muito outra, eles estavam vibrando muito baixo, eles tinham entendimento e noções muito estreitas e absolutamente equivocadas. Uma vez conversava com uma amiga super sensível também, e aí eu tava falando de algumas percepções que eu tava tendo, e eu falei, nossa, a gente vive uma mentira. Ela falou, pois é, a gente vive uma mentira. Se a gente for desfazer todas as mentiras que tem nesse mundo, todo mundo fica louco. Que é muita distorção, gente. É muita distorção. É muita distorção. É muita, 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 muita mesmo. Muita. Muita, muita, coloca muita nisso, muita, 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 muita mesmo, mentira, distorção e ilusão que nós mesmos criamos, que nós mesmos escutamos e alguns por comodidade, outros por ter a cabeça fraca, outros porque estava no processo evolutivo deles mesmos, adotamos essas ilusões para nós, por comodidade, por conforto e também por hipnoses, processos hipnóticos que passamos no decorrer de muitas vidas, de muitos milênios, mentiras que são contadas de geração em geração, como dizer que crescer dói, dizer que a verdade dói, dizer que não é para qualquer um. E aí a gente vai incorporando isso e a gente começou a criar aversão à luz. Começamos a criar aversão à verdade. Imagine que a palavra tem força. Imagine que a palavra tem poder. Imagine não, de fato tem. A palavra é aquilo que a gente fala, a gente está ali dando e professando, manifestando, ativando códigos naquilo que eu falo. Códigos que provêm da minha essência, daquilo que eu sou, daquilo que eu estou naquele momento. Então, se eu sou um espírito, que eu estou afinizado com a luz, muita luz, luz, glória, glória, luz, aquela coisa toda bonita, as coisas que eu falo, os códigos que eu emano, são sempre códigos de vida, de verdade, de ativação, que serão incorporados na sua mente, no seu coração, e quando você tiver preparado para entender o que aqueles códigos queriam dizer, aqueles códigos serão desfeitos. Desfeitos não, como fosse assim, eles serão decodificados. Eles serão decodificados. Então entra um código, você pega as palavras. Mas quando você finalmente está preparado para compreender o que aquilo quer dizer, eles são decodificados. E aí você entende. E aí você passa por aquele famoso processo. Ai, nossa, era isso que ela queria dizer? Ai, nossa, era isso que o Evangelho queria dizer? Ai, nossa, era isso que Jesus queria dizer? Ai, nossa, eu não precisava ter sofrido todo esse tempo se eu tivesse já sabido o que agora eu sei. Mas você não poderia sabê-lo, porque a gente passa pelo que a gente tem que saber, pelo que a gente precisa passar, para que quando nós estivermos preparados para saber, a gente possa saber já sem barreiras, sem limitações, abertos, entregues, coração cheio. Bacana, bonito. Moisés é, portanto, ali a primeira revelação, tá bom? Então, Moisés modificou
muitas coisas, aliás, ele criou coisas, as leis dele, as leis que Moisés criou, a política que Moisés criou, de sistemas de crenças, dogmas, mesmo os sacrifícios, que Jesus super condena, ele era absolutamente contra tudo isso daí Moisés fez também para que o povo pudesse entender, para que o povo pudesse praticar. Então os Espíritos nos dizem, os sacrifícios não precisa de nada disso. Imagina, vela, incenso, matar bicho, não precisa de nada disso. Né? Se chicotear, não precisa de nada disso. Absolutamente nada. Vou de joelho até Aparecida. Não precisa, gente, de nada de autopunição, automutilação, castigo, sacrifício, entendeu? Holocaustos que eles falavam, né? Deus não quer holocausto, ele não se agrada de sacrifício de nenhum tipo, piorou o sacrifício de sangue, nem o nosso, nem o de nenhum outro. O sacrifício que interessa a Deus é o sacrifício do nosso ego. É quando a gente sufoca o nosso ego até o último, dando cada vez mais vida e mais cura ao nosso espírito. Mas veja, não de maneira distorcida, porque a gente ainda vive uma realidade aqui na Terra que a gente precisa do ego. O ego ao qual eu me refiro é esse ego totalmente controlador e dissimulado, e que tem como objetivo da existência dele o quê? É assegurar o nosso prazer e assegurar também a nossa proteção. Então o ego tende a nos fazer crer que nós somos sempre vítima, que a gente está sempre certo, todo mundo está sempre errado, que ele quer proteger a gente. Ele não quer que a gente que a gente sofra. Então o ego, ele não é exatamente um carrasco. Ele, na verdade, ele é um funcionário nosso muito comprometido com o nosso bem-estar. E aí entra o processo da reforma íntima. A gente tem que entender que bem-estar é esse? Que bem-estar é esse que a gente procura, que se desenvolve e se perpetua às custas da verdade? Então, eu tô aqui, eu sei que eu menti, mas eu vou dizer que eu falei a verdade, vou falar que eu disse a verdade, e eles que lidem pra lá com isso. Eu não vou dizer que eu tava errado. Olha, isso é muito sério, porque isso é absolutamente problemático. Então o ego faz isso. Ele fala, não vou falar que eu tô errado. Eu tô certo, sim. Mas você sabe que você não tá. Você sabe que você tá fazendo uma pessoa passar por louco, por maluco, mas você sabe que a pessoa tá certa e você tá errado. Mas você não dá o braço a torcer, porque você é muito imaturo e você está totalmente dominado pelo ego. O ego, ele é algo que nos é dado para assegurar a nossa individualidade, mas a gente precisa ensiná-lo, a gente precisa doutriná-lo na verdade e na luz universal, para que ele possa ser convertido num ego virtuoso, um funcionário que trabalhe para nós, para a nossa ascensão na vida, e não um funcionário que vira o diretor. O diretor é o nosso espírito, o diretor somos nós. Nós temos que ser o diretor. A gente que tem que dizer, a gente vai para cá, vai para lá. Entende? São coisas que a gente precisa assimilando. Então, vejam bem, isso é o querido Moisésinho. Aí a gente entrou depois na era do G. O G, o próprio Jesus, que veio trazer também ali, Jesus ali já veio trazer um ensinamento moral, espiritual, mais adequado com os avanços que aquela humanidade tinha alcançado do período de Moisés até aquele momento. Era ainda uma humanidade muito atrasadinha, muito primitivinha, põe muito nisso, mas um pouco menos, ainda um pouco menos. Então Jesus veio dizer o que Moisés teve que dizer para conseguir manter aquele povo rebelde na linha. Então Moisés teve que inventar coisas, porque aquele povo era rebelde, aquele povo não escutava mansinho. Moisés várias vezes tinha que ficar rouco gritando com aquela gente, porque senão eles não respeitariam Moisés. E ele se viu obrigado muitas vezes a falar grosso, muito grosso, e ter uma postura muito impositiva. Muito aqui, sabe? Muito é do meu jeito, ou vai ser do meu jeito ou não será. Teve que ser muito desse jeito, muito assim, é desse jeito, que senão as coisas não aconteceriam. Jesus veio trazer o novo
e também desfazer aquilo que Moisés teve que fazer devido ao período e ao grau evolutivo daquela humanidade. Então Jesus reduziu a lei, reduziu todos os mandamentos ao ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei de Deus e todos os profetas. O que ele queria dizer? Todos os profetas que vieram antes de mim e todos os profetas que virão depois de mim, tudo que eles dirão, tudo que eles se verão na necessidade de professar, tudo sempre será sobre isso. Tudo estará sempre reduzido a isso. E se vocês observarem bem, todos os profetas para trás de Moisés, todos os profetas após Moisés, todos os profetas após Jesus, de todas as religiões a quais eles tiveram que encarnar, os profetas de Deus, erguidos pela voz de Deus e não erguidos pelos homens, os verdadeiros profetas, sejam pastores, pais de santo, espíritas, espiritualistas, universalistas, candomblecistas, Wicca, sei lá, bruxos, bruxas, feiticeiros, da luz divina do nosso Pai, todos os profetas, todos esses que se encarnaram, mesmo que não a serviço da religião, da espiritualidade, mas a serviço da política, mas a serviço da ciência, mas a serviço do ensino, a serviço das artes, a serviço do que quer que tenha sido, todos os profetas erguidos por Deus, inseridos nos contextos aos quais eles estavam inseridos, tudo o que eles professaram e para tudo aquilo que eles concorreram e concorrem, tinha como premissa o quê? A servidão a Deus, um profundo temor a Deus, um profundo temor a Deus, e um amor e um carinho, uma preocupação genuína com as pessoas. Note que muitos revolucionários, não esses aí que talvez muitos estejam pensando, revolucionários da paz, revolucionários pelo amor, aqueles que queriam fazer a paz e não a guerra, aqueles que eram fortemente contra a guerra e contra a violência e que sempre defendiam o estudo. Preste muita atenção nisso. Preste muita atenção nisso, porque espíritos superiores sempre e em todo tempo propagarão, incentivarão sem cessar o estudo, porque é por meio do estudo que nós nos aproximamos de Deus. É o estudo que nos capacita e nos emancipa da nossa ignorância. É o estudo que tira o véu. Então, todos os profetas, em todos os tempos, sempre incentivaram e direcionaram o olhar à procura da verdade. E por isso que morreram. Porque esse é um mundo das trevas, e se no mundo das trevas, e as trevas só dominam porque as pessoas são ignorantes de quem são ignorantes de onde estão, são ignorantes da realidade espiritual e mesmo da realidade material, né? Existem muitas coisas de ordem material que também estão obscurecidas, né? Então, assim, todos esses profetas, inerente ao espaço ao qual eles estejam inseridos para trabalhar em prol da luz, sempre motivaram, sempre motivarão, e assim sempre será, o ensino, o progresso. Sempre serão ferrenhos defensores do ensino, um bom ensino, uma boa política, líderes natos desde sempre, desde muito tempo. Isso já muito forte no espírito deles. Os verdadeiros líderes, nós podemos observar, são aqueles que não têm medo de criar, de produzir, de participar do processo de produção e geração de futuros líderes de si mesmos. Verdadeiros líderes são aqueles que falem: ei, levanta e anda, vá você também, fale para as pessoas, fale para o seu grupo, fale para a sua família, fale para os seus amigos, vá, professe, fale. Então os espíritos nos dizem: não existe trabalhador, não existe servo, não existe exatamente assim um ofício sem valor.
tudo tem valor, tudo tem razão de ser. De modo que os espíritos superiores condenam drasticamente toda e qualquer conduta autodepreciativa. Primeiro, porque isso não corresponde à verdade. Quando você tem uma conduta autodepreciativa consigo, você está escarrando na boca de Deus. Porque se você é uma merda, se você é uma ameba, se você não vale um catoto, nada, então aquele que te fez é o quê? Proporcional a você. Assim é que é. Porque avaliando a obra, a gente tem noção da inteligência por trás da criatura, por trás da obra. Então, se eu quero entender quem é Deus, nem entender na sua profundidade, na sua plenitude, não entenderemos nunca. Mas eu quero ter um vislumbre do que é Deus, basta eu olhar para a sua criação. E tudo o que Deus cria é lindo, é maravilhoso. Mesmo os seus filhos tortinhos da cabeça. Eles também são lindos e maravilhosos, muito equivocados, uns há muito tempo no mal, tanto tempo no mal que já se tornaram uma unidade com o mal. Mas chegará o momento em que isso ruirá, porque essa não é a verdade. Por mais que eu esteja em uníssono com a ilusão e eu mesmo esteja totalmente deslocado da realidade, totalmente sem noção do que é real e do que não é, chegará um momento, Deus preparará um momento em que toda essa ilusão cairá por terra. E aí vem a grande vergonha, o grande estarrecimento, porque a criatura que se lançou tanto no mal, na ignorância e tal, se perceberá quantas más escolhas ela fez. E aí será abatido sobre ela uma vergonha de ordem astronômica, e se perceberá e se sentirá burro, ignorante e daí para baixo. Então, os espíritos superiores não apoiam de maneira nenhuma, na verdade, eles repelem isso com força total, sentimentos e condutas autodepreciativas. Isso não vem de Deus. Isso, inclusive, é um canal, deixa, mãe, e amplia isso bastante. É um canal muito grande para a obsessão, porque baixa a frequência. E todos os espíritos inferiores, todos eles, se odeiam profundamente. Mesmo aqueles espíritos inferiores que se perderam pelo orgulho. Mesmo eles se odeiam profundamente. Porque no fundo eles sabem que não é verdade. E aí, eles são extremamente orgulhosos, se deparam com espíritos que são verdadeiramente bons, coisa que eles não são. E aí, eles têm o quê? Uma quebra na consciência, uma contradição. Porque ele vê que aquele que é verdadeiramente luz é verdadeiramente luz. E ele percebe que ele não é nada daquilo que ele achava que ele era. Ele percebe que ele, perto daquele, não é nada. Nem chega a ser nenhum verme. Não é oponente. Não está à altura. Porque não tem luta a ser travada com aqueles que servem à luz. Aqueles que servem verdadeiramente à luz, a luta já está ganha. As trevas não são hoje e não serão nunca oponente para espíritos que trabalham para a luz. Como já disse um espírito a qual eu respeito profundamente, não é quem, é a quem você está servindo. É isso que vale acima de tudo. Então, é claro, o espírito, o médium, o avatar, ele tem sim muita luz, muito amor e ele provém de uma natureza excepcional. De fato, é vibrante, é emocionante, você olha aquela luz toda e você fica assim maravilhado. Isso é verdade. Isso tudo é ele. Mas isso tudo é ele em unidade com a fonte. É ele em comunhão com o divino que ele é. Então é ele, com certeza, isso é inegável, mas é a luz divina que brilha nele, é sempre Deus, é como ele decidiu manifestar o Deus que está nele, o Deus que ele é. Entidades, individualidades divinas, seres
que já alcançaram o entendimento do cosmos do todo e manifestam essa divindade, manifestam o infinito de maneira particular sua. Assim o é. Então, veja bem, esses espíritos maus, eles se debatem, ficam nervosos, ficam com raiva, quer morder você, tudo isso daí. Mas veja, tenha a cabeça no lugar, porque os espíritos têm dito, as trevas estão amordaçadas. Não tem, gente, não tem luta, você entende? Não tem o que fazer. Mesmo, né, isso é um pouco mais, talvez para alguns, exija um pouco mais do entendimento deles e da fé deles entender isso. Mas mesmo aqueles que são torturados e mortos, mesmo aqueles que são perseguidos e são da luz, e fica parecendo, ai, Deus abandonou. Ué, mas não falou que não tinha oponente à altura? Mas não falou isso, não falou aquilo outro. Isso talvez seja uma coisa que exige um pouco mais do entendimento. Mas Deus é o único protagonista. Repito, não é quem. Não é sobre mim, sobre você, sobre o José, a Cláudia ou o Antônio. Não é sobre nós. É sobre a quem se serve. A quem se serve e no caráter de excelência que se serve. Isso é definitivo, porque muitos servem, mas tem trabalhos e trabalhos. Tem níveis de excelência, níveis de entrega, níveis de se viver e de se servir a quem se serve. Porque mesmo que eu faça, se eu faço porcamente, se eu faço de maneira rasteira eu digo assim, não rasteira talvez não seja a palavra mais adequada, de maneira porca. Se eu faço de maneira porca, preguiçosa, você está fazendo. E Deus que ama, talvez até considere, né? Antes fazer do que não fazer nada. Mas é aquele que faz por amor, aquele que quer servir, aquele que faz porque ama. E porque ama faz. Entende isso? Porque ama faz e faz extremamente bem porque ama. Porque quem ama quer entregar o seu melhor. Deus só entrega o melhor para nós o tempo inteiro. Eu posso estar na rua, eu posso ser uma mendiga que não tem nenhum cobertor andando descalço e com a calça rasgada. Com 5 cachorros andando comigo. No pior beco, na pior rua. Creia, Deus te colocou na melhor rua para o seu desenvolvimento espiritual, para o seu desenvolvimento moral, para você crescer, para você aprender. Então, isso são coisas que pode ser que exijam um pouco da confiança da criatura em Deus, né? Para se entender. Porque aí você começa a falar, eu não acredito, para mim isso não faz sentido. Não fui eu que desejei nascer assim. Não fui eu que pedi para passar por essa prova. Mas foi, né? Então, acreditando ou não acreditando, concordando ou não concordando, ulcerando ou não ulcerando, a verdade é essa. Tudo o que a gente vive, o que quer que nós passemos, nós passamos por um processo de evolução. Ela morde, ela é brava. Por um processo de evolução. Entende? Então, quando a gente até fala também, né, dessa questão do amor, é bonito isso. Essa vontade que dá de servir. Eu acho que talvez essa seja uma maneira de conseguir aspirar o entendimento sobre o amor. Porque o amor não é falar, né? O amor é uma energia propulsora, né? Que move, que atrai e tal, aquela coisa toda bonita. Então, entenda como uma vontade de aço muito intensa
incontrolável de servir aquele que se ama, aquele que se quer bem. Isso é do alto para nós e isso deve ser de nós para o alto. Isso é uma coisa importante da gente observar. Porque muitas vezes, de fato, a gente não quer fazer algumas coisas, de fato a gente, né, tá ali com a cabeça, não sei, meio confusa. Acontece, tudo bem, faz parte. Mas quando se ama, a vontade de servir é bem isso, vontade de servir, vontade de ser útil. Isso é uma das formas que a gente pode entender o amor. Vontade de ser útil àquele que se ama, vontade de servir. Então não vou na casa da minha prima, eu amo a minha prima. Amo, ai, amo, amo, amo. Aí chego lá na casa da minha prima e não quero fazer nada. Quero ser visita, né? Quero ser alguém que quer ser só servido. Legal, todo mundo quer ser só servido, é uma delícia, bom demais. Mas se eu digo que amo a prima, eu não vou me sentir nem confortável com isso, porque eu quererei somar. É muito bom servir, né? Aliás, é muito bom ser servido, mas se você chega no ambiente para somar, faz a diferença, dá o seu nome ao momento, marca, né? Ajuda, corrobora a inversão da polaridade energética do ambiente para melhor. Pô, você fez uma caridade em tanto. Então você serviu a Deus, portanto. Você é um servo da luz, portanto. Então não é necessário vir falar, não é necessário vir pregar, não é necessário doar cesta básica, não é necessário fazer nada disso. É necessário tão somente ter um amor sincero, um amor tão intenso que a vontade de servir é verdadeiramente intensa. Porque existe vontades e vontades, e existe trabalhos e trabalhos. Então, quando a gente fala de um amor a Deus, quando a gente fala do processo de servir a Deus, isso deve ser amplificado, multiplicado em todas as escalas que você possa alcançar dentro do nível evolutivo ao qual você está nesse momento. Porque amar é querer servir, é isso. Eu quero te servir. Os espíritos têm nos dito que muitos espíritos que estão aí no processo evolutivo, avatares, já até fizeram o seu rolê que tinha que fazer aqui na Terra, psicografaram obras ou foram médios, enfim, que quer que tenha sido. Alguns não incorporaram nem nada, mas eram grandes servos da luz, né? Um avatar também, claro, com certeza. Às vezes na própria família, porque existem níveis e níveis, entende? Níveis e níveis. Eles têm nos dito que tem muitos espíritos que estão tão assim motivados, viram, validaram que realmente a gente tem que amar, o amor é a única saída, e realmente é uma bobagem ficar brigando com o fulano, com a fulana, com a ciclana, ciclaninha. Nossa, e aqueles que saem bem-sucedidos das suas missões, termina, né, chega o período do desencarne, aí os benfeitores chegam, ai meu irmão, que coisa bonita, olha só como você fez o bem, aquela coisa recebida em festa. O cara fala, gente, eu não imaginava que eu ia receber tanto, meu Deus, deixa eu voltar. E aí chega e fala, quero uma obra maior, agora que eu sei, agora eu tô animado. Manda uma obra maior que eu dou conta. E aí, é claro, né? Tudo é avaliado, porque mesmo que a obra tenha sido bem feita, às vezes uma obra maior, às vezes o irmão ainda não está preparado para lidar. Então, Deus vai trabalhando, porque cada obra é uma obra, né? Às vezes o irmão fala, filho, até vou te dar o que você quer, mas primeiro você vai encarnar agora num outro mundo, para você aprender um pouquinho, para quando você puder fazer essa obra maior, você esteja mais capacitado. Então, os próprios espíritos mesmo que estão nessa caminhada, estão nessa correria de evolução, o amor que eles vão desenvolvendo por Deus vai ganhando uma amplitude tão maior, tão crescente, tão expansionista, e cresce, aumenta, e dilata, e dilata, e dilata, que o amor é tão grande que eles querem servir a todo momento. A todo momento, a todo momento. Eu quero servir, eu quero servir, eu quero servir. Isso é maravilhoso. Isso é lindo, isso é muito legal, isso é lindo, maravilhoso, mas também sempre tudo, né, gente? Tudo sempre tem ressalvas. Porque às vezes a vontade de servir é tão grande que às vezes a gente acaba, às vezes,
pirando o nosso cabeção um pouco, acaba querendo tomar lugares que não nos cabe, acaba se tornando uma pessoa inconveniente. O que é uma pessoa inconveniente? É aquilo que não convém, não é que é uma pessoa ruim, e não é que a pessoa em si é inconveniente, mas a vontade de servir às vezes é tão grande que a pessoa muitas vezes acaba ultrapassando alguns sinais, acaba até muitas vezes se tornando uma pessoa impositiva, porque quer tanto servir, quer tanto pescar almas para Deus, que acaba excedendo alguns limites, ultrapassando alguns limites. De fato é isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode servir a Deus de muitas formas. O problema é que às vezes a gente, no nosso pensamento materialista, a gente acaba acreditando que o serviço a Deus é só aquele que é visto. Isso é um grande equívoco, principalmente quando a gente está falando da espiritualidade, não é? Que é algo que a gente pode ver também, né? Dessa maneira que você imaginou e de uma outra maneira, de uma maneira mais, como eu posso colocar, não vendo os espíritos propriamente dito, mas observando as movimentações acontecendo. Isso é observar a espiritualidade em ação. E eu vou te falar, é mais até intenso, os efeitos disso tendem a ser até mais fortes para o espírito que quer crescer e está crescendo, do que se visse um espírito. Não precisa ver espírito. Para que você quer ver espírito? Se você quiser ver, você, né, pede aí, se for permitido, você pode, legal, também vai ver. Mas eu tô querendo dizer assim, pra gente sair dessas idolatrias, é isso que eu tô falando. Entende? É isso que eu tô querendo dizer, que é o que Deus diz também. Lá nos 10 mandamentos, Deus diz, né? Eu sou o Senhor teu Deus e você me amará mais qualquer coisa e você não adorará imagens e de nenhum ser que está no céu, na terra, embaixo do céu, da terra, dentro da parede. Por que isso? Né? Tem muitos entendimentos, mas eu observo assim, as obras de Deus são todas maravilhosas. É de fato encantador. É de fato estarrecedor. A gente é tomado por um assombro diante das maravilhas que Deus criou. Então, é o que os espíritos dizem. Às vezes, vem espíritos que nem são tudo isso, se a gente observa de um ponto de vista cósmico. Nem são uau. Mas, em comparação a mim, que tô muito atrasadinho, é o próprio Deus. E não é, cara. Não é o próprio Deus. Aí vem o cara e tem a possibilidade sagrada, sublime. Deus abre a visão da pessoa e a pessoa de repente ali pode presenciar as sereias. Vai no mar e enxerga as sereias. Vai no mar e enxerga os elementais da água, do fogo, enfim, não importa. E fica maravilhado. E começa a querer endeusar os seres da natureza, os seres mágicos da natureza, vê o Herê e começa a querer saudar o Herê. Entendeu? Vê o Exu, fala, gente, meu Deus, uau! E aí entra num desequilíbrio, de fato é isso, entra num processo de desequilíbrio e começa a querer endeusar irmãos, seres, espíritos tal como nós, com outros corpos, com outros propósitos a cumprir dentro dos níveis e dos ambientes a quais eles estão, mas que são nossos irmãos, nossos amigos, nossos xarás, tá? É legal, é bacana, eu não condeno, é bonito. Mas o problema é que isso também é uma das visões que a gente deve ter sobre esse mandamento. Entende? Porque as obras de Deus são todas maravilhosas, são todas lindas. E a gente vai vendo coisas lindas e mais coisas lindas, e vê uma fada no jardim, e vê, sei lá, duas fadas. Me faltou agora a memória.
Enfim, vai vendo os seres encantados, os seres mágicos, vê os extraterrestres, lindos, rosas, azuis, amarelos, brancos, brancos mesmo, né? Não um branco como a gente entende o branco aqui, branco, branco, branco. E às vezes muitos não são tão para nós bonitos, né? Mas muitos são lindos, realmente quase anjos. A gente olharia e fala, gente, eu tô vendo um anjo, cara. Então Deus já advertia lá naquele tempo lá de Moisés, já prevendo todo o futuro para frente, já prevendo que chegaria Cristo, já prevendo que chegaria depois de Cristo o Espiritismo, que é a terceira revelação. E o Espiritismo vem se dá e se deu e vem se dando e se dará através dos intermediários, que são os médiums, que são esses canais, entende? Mas todos somos médiums. Todos somos médiums. Então, assim como não devemos adorar as criaturas da natureza, do céu, do ar, do mar, da terra, da parede, assim como não devemos adorar esses nossos irmãos de maneira descompensada, a gente pode amá-los. Isso é uma coisa. Te amo, ai, fadinha, que coisa bonita, como você brilha, ai, o pozinho das fadas, deixa eu voar com você. Lindo! 10, isso é maravilhoso. Daí eu não vou criar um altar dentro da minha casa, entendeu? Colocar a imagem de uma fada, duas faldas, um duende, acender uma vela e falar, ai, seres da natureza. Aí a gente tem que entender. Claro, né? Vamos entender. Aqui eu tô falando de uma adoração, mas os elementais da natureza são sim trabalhadores, né? Irmãos e tudo mais, mas estão também trabalhadores e auxiliam muito nos processos de desobsessão. Isso sim. Uma coisa é eu clamar aos elementais da natureza e tudo mais. Depois vocês pesquisam isso mais a fundo, tá? Eu vou só dar uma passadinha. Uma coisa é eu clamar aos elementais da natureza, as ondinas, as salamandras, enfim, e pedir a eles em conjunto para realizar uma limpeza no campo áurico da minha casa, no meu campo áurico, no campo áurico de alguém, uma oração com amor. Isso é uma coisa. Aí eu vou fazer uma oração, mas não é a eles, a Deus em primeiro lugar. Né? E Senhor, né, na sua permissão, sempre Deus em primeiro lugar. Aí fala, se puder, gostaria, pedir o serviço, né, Pai, em seu nome, meu Pai, né, o serviço do pessoal aí dá lá o nome dos seres elementais para auxiliar no processo de limpeza. Isso é uma situação. Outra coisa é eu fazer dos elementais, é eu fazer dos seres mágicos, é eu fazer dos extraterrestres deuses, coisas que eles não são, de fato não são. Entende? É interessante porque tem uma passagem nos livros dos espíritos que eu acho muito bonita. Grosso modo, eles falam assim: os espíritos ignorantes, e todos nós somos, a questão é o nível de ignorância que nós estamos exercendo. É essa que é a nossa diferença. É isso que é a diferença, mas ignorante todo mundo é. Muito, hein? Coloca muito, muito, muito nisso daí. É muita ignorância, muita cegueira. Muita cegueira mesmo, gente, sem tirar nem pôr. Eu vou arrematar todo esse mundo que tá aqui. É muita ignorância em comparação a um entendimento, um vislumbre, uma compreensão, uma consciência verdadeiramente cósmica. Somos todos certamente profundamente ignorantes. No Livro dos Espíritos tem uma passagem muito interessante que os espíritos falam assim: os espíritos ignorantes, eles na ignorância deles, e como muitos têm pouca luz, né, ou uma luz intermediária, mas aí vê um cara que tem uma luz muito, muito maior que a dele, ele não consegue, eles falam assim, apreciar, olha que bonito, não consegue apreciar as diferenças que existem entre seres verdadeiramente perfeitos, seres quase perfeitos e seres imperfeitos, mas que são bons, apesar de sua imperfeição. Olha isso que interessante. Entendeu? Isso é muito sério. Então, os espíritos ignorantes, eu vou colocar todos nós, têm uma tendência a considerar todo aquele que está acima de si um ser perfeito. E isso não é verdade.
Como que a gente rompe? Como que a gente abandona esses condicionamentos? E é um condicionamento fruto do desamor mesmo de todos nós e da ignorância, entende? Porque vem muito dessa veia de tem esse desamor, tem essa ignorância, mas também vem muito dessa veia ali, o quê? Fanática. Fanática, ó, muito também. Não sempre, mas muito também, sabe? Então, a gente tem que ter o entendimento que Deus criou infinitos tipos de seres, infinitos tipos de espíritos que trabalham, uns têm corpos como os nossos, outros têm outros corpos, uns são verdes, azuis, amarelos, brancos, enfim, outros são seres mágicos, outros são seres elementais, outros são animais, mas animais do astral, animais alados, entende? Tem dragões, tem cavalos com asas, tem tudo isso daí, muito com mais coisas que eu nem imagino. Tem de tudo e um pouquinho mais. E são todas coisas grandiosas, são todas coisas lindas, é verdade, muito lindo, tudo muito maravilhoso, é verdade, é verdade. Mas a gente tem que cuidar para que na nossa ignorância e no nosso sentimento até mesmo de desamor, de se sentir sempre muito inferior a tudo, a gente não começar a distorcer as coisas. Porque o amor primeiro de toda criatura deve ser sempre direcionado primeiramente a Deus. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. E aí vem amar ao próximo como a si mesmo. Que, na verdade, Jesus não pode dizer, né? Mas já foi dito que o certo seria nós amarmos os outros mais até do que nós mesmos. Então, eu não tô falando daquela coisa assim, eu te amei mais que a mim, e aí eu agora vou descontar tudo na cachaça, porque agora eu vou ficar no quarto chorando. Não, isso daí é uma outra coisa, né? A gente tem que... É um exercício bom, né? É um bom exercício entender o que é o amor, o verdadeiro amor, né? Mas é o que eu falei, eu acredito que esse entendimento que eu trouxe hoje é um bom entendimento, uma vontade de servir. Nós temos que ter a vontade de servir a nós mesmos, não o nosso ego, o nosso espírito, entendendo o que o nosso espírito aspira, porque o nosso espírito, ele sabe o que... Ele conhece a nossa missão nessa encarnação presente, ele sabe por que a gente está passando tudo. A gente não sabe, no esquecimento da encarnação a gente não sabe, mas o nosso espírito sabe. Então a gente tem que entender que o amor, essa vontade de servir, é uma vontade de servir não ao ego, que só quer satisfazer as vontades da carne. Não, isso não. A vontade de satisfazer as aspirações, os anseios do nosso espírito. E os anseios do nosso espírito são os anseios do Pai. É o mesmo anseio. Se o anseio do seu espírito não é convergente, não é o mesmo que os anseios da fonte, então o anseio não é seu. Então você tem que começar a entender de onde está vindo essas vontades, a serviço de quem você está. Porque não é quem, é a quem. Vamos ter isso muito claro na nossa cabeça. Então, a verdade que Jesus queria dizer, mas ele não pôde dizer porque a pessoa ainda não tinha cabeça para isso, mas agora a gente já pode falar, a verdade não é amar o próximo como a nós mesmos. Na verdade, a gente tem que trabalhar o entendimento de amar até mais as pessoas do que a gente mesmo. Desejar servir mais o outro do que a nós mesmos. Mas não de maneira desequilibrada, não de maneira descompensada, não de maneira tirada de contexto. O verdadeiro amor e o verdadeiro serviço em prol da humanidade, em prol de nós mesmos. Aquele que provoca muitos de nós a agir. Aquele que diz, vai lá. Você sabe que, eventualmente, o que estão falando dentro de determinado contexto não está certo, se manifesta.
Veja, nem sempre a gente tem que se manifestar, mas às vezes a gente precisa. E às vezes o nosso ego, visando a nossa segurança, visando que a gente esteja no nosso bem-estar, vai falar: não, não faz isso não. Não, você vai passar um perrengue, hein? Eu vou te deixar sozinho. Não, não fala não. Mas às vezes você tem. E o que vai fazer você falar ou deixar de falar é o amor que você terá que ter, em primeiro lugar, a Deus, porque o que quer que venha do seu coração te impulsionando a uma ação que às vezes você não quer, mas é do coração. Às vezes é realmente Deus, é Deus, porque Deus fala no nosso coração. Entende? Então, o amor primeiro é ele, a vontade de servir a ele deve ser maior do que o que vai acontecer com você. Mas muitas vezes Deus vai dizer para você pontuar, não é por você, porque você sabe que aquilo não está certo. Deus vai te exigir que você se coloque pelo bem dos seus irmãos. E aí o amor aos seus irmãos deve ser maior do que o amor por você mesmo. Deu para entender isso? Jesus veio aqui amando mais a gente do que a ele mesmo, se você pensar. Porque ele se submeteu a uma tortura terrível para reduzir toda a sua luz por 10 séculos, se não estou equivocada. E os espíritos nos dizem que não se compara ao sofrimento da cruz. A cruz foi um deleite. A cruz foi um deleite. Sofrimento foi ter abandonado o ambiente dele e ter reduzido toda a luz dele, mas muitos, 10 séculos, eu não sei nem o que é isso. 10 séculos ali se diminuindo, indo, para caber num corpo, para vir para cá. Você tá taxado de louco, de maluco, torturado, muito mais torturado do que os filmes mostram, verdadeiramente torturado, escarnecido, ridicularizado, escarrado na cara, entendeu? E por amor, ou seja, ele ali amou a Deus em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, a vontade de servir a Deus era incomparável, mas o amor a essa humanidade era outro nível. Ele amou mais essa humanidade, ele desejou servir muito mais essa humanidade do que a si mesmo. Mas, na verdade, servir a essa humanidade era servir aos anseios do coração dele. Ou seja, a gente vai entendendo que o amor não tem contradição. É tudo, na verdade, muito encadeadinho. Porque servir mais aos nossos irmãos, querer servir mais aos nossos irmãos do que a nós mesmos, se você for observar no profundo, é, na verdade, estar a serviço das próprias vontades do teu espírito e, portanto, de Deus. Um sempre ajudando e amparando o outro. Essa é uma realidade. Então, para finalizar, aí a gente adentra ali, mais tarde, a era do espiritismo, que veio ali esclarecer e complementar e esmiuçar mais profundamente ainda o que Cristo disse. Porque Cristo veio trazer a verdadeira moral. Moisés teve que camuflar, teve que trocar as coisas ali de contexto, por causa que a humanidade tinha a cabeça tortinha. Jesus estava numa humanidade com a cabeça tortinha, é verdade, mas um pouco menos. Então, ele veio falar a verdade, que Deus era puramente amor. Tanto que nas cartas de Cristo, Jesus sinaliza claramente. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. O testamento que eu trouxe, que não é esse que vocês têm aí, é absolutamente contrário ao Velho Testamento. Absolutamente. É gritante a diferença. É gritante. Não tem nada de igual. O que eu falei que Moisés falou não tem nada de igual. É totalmente contrário. É muito, muito mesmo. Coloca muito nisso, contrário ao Velho Testamento. Isso já é, gente, pra gente ter noção quantas coisas não foram modificadas. Essas similaridades que a gente encontra, já foi dito. Os apóstolos querendo propagar a mensagem do Cristo, mas com medo de irem para a cruz igual Cristo foi. Né? A gente ri, mas a gente tem que compreender, é claro. Né? E querendo que a mensagem fosse propagada, eles falaram, se a gente falar o real que o cara falou, não vai passar, gente. Ele morreu, o cara não tá morto. Vamos partir que o cara já morreu. Vamos tentar deixar parecido com o velho. Então eles até trouxeram, mas
aproximar um pouquinho, né? E a gente tem que entender. Se aconteceu, Deus autorizou, Deus permitiu, tudo bem, a gente tem que entender. Mas o que Cristo trouxe era absolutamente contrário ao Velho Testamento. Tenha isso claro. Tenha isso claro. Eu acho que quando a gente pega, então, a Bíblia, né, o Novo Testamento, com o entendimento de que, é totalmente contrário ao Velho Testamento, eu acho que já dá para ter um vislumbre que tem muita coisa ali que não era. Muita coisa ali já dá para aspirar que, tem mais coisa. Não é só isso. Tem mais, tem mais. Mas aí às vezes não vem, porque não dá, muita coisa não está na Bíblia. Mas se você pegar livros psicografados por médiums sérios, você já vai conseguir ter um entendimento do qual foi a brincadeira que Cristo quis trazer para nós, né? Já vai começar a entender que, nossa, entende? Então, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Livro dos Espíritos trazem mensagens, Cristo à frente de todos esses processos que aconteceram aqui, o Evangelho, Kardec, agora, né, o universalismo e tal, Cristo está à frente de tudo isso. A mão dele está junto, em conjunto, em uníssono, com todos os espíritos da luz que estão à frente desses trabalhos. Então a gente já começa a vislumbrar que é muito mais belo, muito mais bonito e muito mais outro nível, muito mais outras coisas do que a gente pode chegar perto, né, aspirar, compreender com a Bíblia, tá? Então o Espiritismo veio então trazer a percepção científica daquilo que Jesus nos disse lá no Novo Testamento. Né? Então, o Espiritismo, primeira coisa, gente, Espiritismo é filosofia e Espiritismo é ciência ao mesmo tempo. Não é religião. Não é religião. É acho que perspectiva não é a palavra adequada. O Espiritismo é uma ciência cósmica, tá? É o início, é a introdução científica, é a introdução filosófica ao cosmos universal. Eu acho que assim fica mais fácil para a gente entender. Espiritismo não é religião. Todos aqueles que, assim como os ensinamentos de Cristo, fizeram os ensinamentos de Cristo religião, se apropriaram do Espiritismo e fizeram também, infelizmente, do Espiritismo religião. Mas eu preciso dizer, Espiritismo, universalismo, não é religião, tá? É ciência cósmica, sobre os corpos dos espíritos, sobre a mente. É um estudo profundo sobre a mente, sobre o cérebro, essa máquina material e como ela trabalha e qual que é o processo de interação, de relação que existe entre a mente, que não tem nada a ver com o cérebro, entre a mente, o cérebro e o espírito e muito, muito mais. É uma linguagem mais técnica. E é uma linguagem mais técnica que de maneira nenhuma contradiz o que disse Jesus. Muito pelo contrário, ela vem dar o fundamento e o aparato tecnológico também, filosófico e científico, quântico, químico, bioquímico, piriri, piriró, piroró, blá, 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 para que se entenda as verdades universais. Então, o que o Espiritismo nos diz é o seguinte, gente, é isso que a gente tem que ter claro. Quando finalmente se compreender que ciência, eles falaram religião, eu entendo os motivos que eles falaram religião, mas eu não vou dizer religião, porque a gente já saiu dessa fase. Quando se entender que espiritualidade e ciência devem caminhar juntas, porque uma respalda a outra, e aí teremos finalmente a verdade, porque a verdade, ela é uma junção entre ciência, entre a moral ali é o espírito, é a parte técnica e a parte espiritual e muito mais, né? Psicológica, emocional, tudo isso, né? Tudo isso relaciona-se, tudo isso é parte mesma da verdade. Então, como que eu entenderei a verdade se eu aceito uma parte dela, mas nego a outra?
Não faz sentido. Se tudo vem de Deus, elas devem caminhar juntas. Então, a verdade, ela é um misto de muitas coisas. O ser humano, ele não é um ser só físico, ele é um ser emocional, ele é um ser psicológico, ele é um ser energético. Tudo isso é ciência, tudo isso é história, tem também a história do planeta, dessa humanidade. Entende? Então, como você quer entender a espiritualidade, como quer se pretender se entender a espiritualidade, a própria fonte criadora, se nega o estudo. Porque para a gente entender tudo isso, quem eu sou, onde eu estou, por que estou, onde estive e onde estarei depois de estar, eu preciso entender profundo a história desse planeta, profundo a história dessa humanidade. Preciso entender a verdade sobre esses corpos aqui, sobre essas energias masculino e feminino, sobre esses sexos, sobre o sexo, sobre o alimento, sobre a boca, sobre o estômago. Tudo isso guarda, cada órgão do nosso corpo, só o corpo, cada órgão do nosso corpo guarda um mistério espiritual e energético proporcional. Entende? Então é muito mais intenso, é muito mais profundo, é muito mais complexo do que se queira parecer. Como você pretende aspirar a entender Deus sem passar por tudo isso? Sendo que tudo isso, os espíritos nos dizem, são peças de um quebra-cabeça muito maior para a gente entender os mistérios mesmos dos olhos, que falam que são os portais da alma. Mas não só os olhos, eu diria a língua, os portais da alma. Eu acho que a língua é muito mais que os olhos. Muito mais que os olhos, a boca. A boca são portais para a dimensão íntima de cada ser. Quando eu falo, eu me mostro a minha energia. Eu mostro o padrão vibratório energético a qual eu estou em afinidade. Quando eu propago ideias de vida ou quando eu venho aqui e propago para você ideias de medo. Tudo que você fala, eu jogo uma energia pessimista. A gente vai sair, eu digo que a gente vai ser assaltado. Entende? Eu revelo o grau da minha sanidade espiritual e o grau da minha doença espiritual. Em que pé que o espírito está. Eu falo, portanto, eu me revelo. Então, eu acho que a língua, para minha boca, é muito mais portal para a alma do que qualquer outra coisa. Tanto que os espíritos nos dizem, né? Os espíritos maus podem falar bonito? Podem falar bonito, mas aí também tem o componente energético agregado. A energia não mente. Tudo bem, é verdade. Só que é aquilo, o espírito mau pode demorar o tempo que for. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 séculos, muito mais tempo, menos tempo, eu não sei. Mas chegará um momento que o espírito mau, ele se trai. Chegará um momento que naquilo que ele professa, ele deixa escapar o que ele verdadeiramente pensa. Ele deixa escapar que ele é a favor, por exemplo, de sair todo mundo armado, dando um tiro em todo mundo. Ele deixará escapar, por exemplo, que ele é a favor de determinadas práticas problemáticas. Entende? O espírito mal, porque tem o espírito mal, mas tem espíritos que estão em afinidade com o mal, mas não são exatamente perversos. Mas são ignorantes, são equivocados. Então existem práticas que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente abre a boca para propagar. Porque a gente está mexendo, não é com um ser ou 2 seres, a gente está mexendo com toda uma egrégora de seres que foram lesados por essa prática. A gente está mexendo com todo um arsenal, com todo um histórico energético antigo de espíritos e mais espíritos que foram lesados, que foram feridos por meio de determinadas práticas, por meio de determinados comportamentos. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente sai à rua, por exemplo, para falar em prol para defender a descriminalização ou de fato falar em prol a liberação, a legalização, enfim, como queira chamar, do aborto, por exemplo, entende? Só que isso são assuntos, certamente eu trarei vídeos falando sobre isso, só que isso são assuntos que tem que ter maturidade para discussão.
maturidade espiritual para a discussão, entende? E amor, entender também o que leva às vezes a mulher a querer adotar aquela medida. Então não cabe a nós que, sou contra, não cabe a nós que somos contras condenar a mulher que quer fazer isso, condenar ela, arrastar o nome dela no chão, no solo do inferno. Não cabe a gente. Cabe a gente esclarecê-la com amor, com respeito, porque um espírito que se decide a fazer isso, que quer fazer isso, gente, eu vou falar para vocês, é um espírito que assim precisa de muita oração, muito amor mesmo, sabe? Muito amor mesmo, gente. Isso é muito sério. Então tem toda uma questão científica e espiritual por trás do aborto, um conhecimento sobre isso que a pessoa não possui, mas também tem questões de ordem também psicológicas. Não estou falando que a pessoa é necessariamente louca, não estou falando isso de maneira nenhuma, porque as coisas são muito mais profundas que isso, muito mais intensas que isso, muito mais, muito, mas muito mais. Não dá, um vídeo não comporta. Eu só não vou começar a falar aqui, é importante preparar para falar melhor isso para vocês também, mas porque também é um assunto longo, é um assunto extenso, certamente trarei vídeos falando sobre isso. Então, assim, é necessário esclarecer com amor, porque todo esclarecimento que não acompanha o amor não é esclarecimento, é imposição. Então, quando nós vamos nos predispomos, não sei se está certo, quando eu me predisponho a esclarecer uma pessoa sem ter a empatia do que leva ela a adotar essa medida, sem ter a empatia, ser capaz de me colocar, me estabelecer uma conexão emocional com ela, eu não vou entender os motivos dela, entende? Eu não entenderei os motivos dela e eu irei condená-la. E Deus não condena absolutamente ninguém. Ele não faz isso. Tá? Então, até acho que é importante citar, se eu conheço alguém que praticou aborto, que fez aborto, ore por essa pessoa muito, porque quando a gente faz isso, a gente estabelece sintonia, entra em processo de sintonia energética, psicológica, mental, com toda uma egrégora de todos os outros espíritos que já foram abortados e por espíritos que já abortaram. Então isso é um assunto muito sério, é muito mais profundo do que parece. Não é assunto para se brincar. E não é assunto para você também sair, sou assassina. Não é desse jeito que Deus trabalha. Deus não faz isso com ninguém. Então a gente tem que ter cuidado e zelo, tomar cuidado para a gente não cometer equívocos no nosso julgamento, tá bom? Então, gente, o que fica de tudo isso é o seguinte, com Moisés, a gente aspirou ali o início da caminhada moral dos seres. Com Jesus, a gente teve a luz viva encarnada na terra, a moral irretocável, pura, né? Trazida e manifestada por Cristo. Cristo foi embora. Foi embora é modo de falar, desencarnou. E a humanidade se viu na possibilidade, agora que conheceu a luz, se viu na possibilidade, né, de escolher as trevas ou a luz. E a humanidade, deixando clara que é má, deixando clara toda a sua afinidade profunda com as trevas, optou por seguir o mal, optou por continuar dando vazão às paixões, às vaidades, aos desequilíbrios, aos ciúmes, à luxúria, à lubricidade, à gula, à avareza, à ira, e por aí vai, por aí vai, por aí vai, a cobiça, a inveja, e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Mas é chegado o momento em que o joio está sendo separado do trigo, e os espíritos nos falarão cada vez mais como os antigos profetas. Isso não é fala minha, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, na lição não vim destruir a lei, mas fazê-la se cumprir. Cumpri-la, né? Cumpri-la. Por que eu quis dizer isso? Porque
cada dia mais veremos enviados da luz, os verdadeiros, tá? Verdadeiros. Enviados da luz falando grosso, utilizando uma didática desconhecida para a humanidade encarnada nesse momento aqui e que eventualmente pode assustar, eventualmente pode chocar, eventualmente pode estarrecer, mas, como dizem os espíritos, né, no estilo dos antigos profetas, as mensagens serão trazidas para se colocar as pessoas nos seus respectivos caminhos. Por quê? Porque, gente, a limpeza, né, naturalmente já começou, não tem mais tempo a perder, e quem não ficar vai sair. Entende? Quem não ficar sairá. Isso é um assunto sério. As pessoas, eu creio que ainda não entenderam a gravidade disso. Gravidade assim, né? A gente também não pode ser catastrofista e também não é por aí. É claro, é uma misericórdia de Deus. Só que uns vão passar pela misericórdia de Deus em planetas X. Outros vão passar pela misericórdia de Deus em planetas com uma natureza absolutamente hostil, com uma natureza absolutamente, num mundo absolutamente inóspito e com uma humanidade absolutamente dominada pelo mal que a pessoa é em si mesma, se fez em si mesma. E ali vão expurgar todos os seus crimes e todos os seus pecados cometidos nesse mundo e em outros muitos mundos há muito tempo. E ali ficarão por muito tempo, coloca tempo nisso, até vir assim uma folha em branco para começar ali uma nova etapa depois, quando chegar esse momento. Então, assim, não é necessário regredir, né? O que os espíritos nos dizem não é necessário regredir. Nós não precisamos não é necessário ser deportado, sendo que muitos têm condições, sim, se começar hoje, se começar aqui, se começar agora, num processo, um compromisso consigo, um amor, exercitando o amor a Deus e a si mesmo e ao próximo mais que a si mesmo, tem absoluta condições, plenas condições, se manter aqui, se manter encarnado, encarnando ainda na Terra, nesse novo mundo que a Terra está se transformando. Mas temos que ser nós mesmos os agentes transmutadores dessa realidade. Então, poxa, tô com a galera do trabalho, tô almoçando, que comidinha gostosa. Chegou um morador de rua, vi que o meu colega xingou o morador de rua. Eu preciso cagar regra pro meu colega? Né? Ai, nada a ver isso. Não preciso. Eu posso chegar e falar, fulano, pode deixar. Vai lá, vai você, compra o alimento pro cara. A sua atitude já vai dar um ensinamento para ele, que pode não falar nada para você, mas que no profundo ficou constrangido. Entende? Então chamar a atenção das pessoas a perceberem que às vezes é só questão de uma gentileza. O cara já tá passando fome, o cara tá fedido, o cara não tem onde tomar banho, não tem onde fazer suas necessidades, faz as necessidades no meio fio. Será que eu preciso escorraçar o cara? Será que ele já não se sente mal por si só o suficiente? É isso o que Deus espera de nós. Então, ter em mente que servir a Deus, servir à espiritualidade maior, não é algo que precisa ser visto. Às vezes, não existe serviço maior do que você oferecer uma oração em nome de uma pessoa que você está vendo que está te perseguindo, aparentemente sem motivo. Ore, isso é uma coisa que é problema seu e de Deus. Não precisa os espíritos verem, não precisa as outras pessoas verem. Não tem necessidade disso. Faz ali uma oração. É um serviço e tanto para a espiritualidade maior, entende? Eu não preciso chegar e vir e ficar falando de alienígena. Se existir um terreno profícuo, favorável para isso, eu vou falar, por que não? Eu tenho conhecimento, sei do que estou falando, posso contribuir para o entendimento das pessoas que estão interessadas em saber? Isso é uma coisa. Aí eu vou falar.
Agora, eu não vou ficar em todo ambiente que eu vou, ficar caçando assunto para ficar falando de espiritualidade toda hora. Isso não é positivo, isso não é bem visto por quem está encarnado e nem pelos desencarnados. E é uma conduta que, dependendo de como está a sua vibração, pode ser também margem para as obsessões. Porque dependendo de como você tá com isso, você pode acabar assim, extrapolando para uma intolerância, para uma vai aceitar o que eu tô falando assim, acabou, e é isso aí, eu não tô nem quero saber o que você pensa. Vai mudar sim. Então não é desse jeito que Deus trabalha, tá bom? Não é desse jeito que Deus trabalha. O que não quer dizer, repito, que nós não veremos muitos espíritos encarnados e desencarnados falando grosso sim e falando, gente, vocês têm que mudar sim. Mas aí não é a pessoa que está falando, é Deus que diz através da pessoa, né? E não é impositivo. Quando a pessoa, os seres, né, os espíritos da luz falam de maneira mais assim incisiva, ele tá passando códigos para você, porque tem gente que tá há tanto tempo no mal que se não for nessa vibração, nessa potência verbal, energética da palavra, se não for nesse pan, a pessoa não muda. Então precisa dessa energia, precisa desse soco na boca do estômago, senão não vai. Não vai. Então, na dúvida, qual que é a lição de casa? Na dúvida, tô achando estranho o que esse cara, esse avatar tá falando. Na dúvida, eu vou julgar o cara? Não, na dúvida eu vou ficar quieto, vou falar pra Deus a verdade. Vou dizer, pai, pra mim não faz sentido o que eu tô vendo. Mas eu não sei de tudo. Então, por favor, me esclareça. Olha que atitude bonita. Então, na dúvida, a gente vai ter o quê? Humildade. Olha que coisa bonita. Bendito seja Deus. Humildade. Então, eu vou me chocar? Vou me estarrecer? Talvez, né? Mas vou lá comentar, xingar o cara? Ou a moça, enfim, o pessoal? Não, vou, às vezes, levar um susto, mas não vou agredir. Vou chegar, vou rezar, falar, ô pai, espíritos da luz não atacam ninguém, né? Não tô entendendo nada, né? E vou pedir para ele esclarecimento. E tenha certeza, se a pessoa que você segue é um ser da luz, as respostas virão para você, como fogo, rápidas, como raios, assim, direto no seu coração e na sua cabeça também, dizendo, pode seguir, é isso mesmo, esse é o novo, essa é a verdade. Tá bom, gente? Então, teremos todos esse entendimento bonito e caminhar sempre para sermos melhores, mais equilibrados, mais sãos e pessoas, principalmente, mais mansas. É importante lembrar também, gente, que em um mundo como esse a que nós vivemos, as verdades morais não serão instituídas sem discordância, sem oposição. Elas precisarão, para amadurecerem, dar o tempo dela amadurecer, né, na mentalidade das pessoas, elas precisarão serem contestadas, elas precisarão até serem desacreditadas por alguns, que ali são instrumentos que as trevas estão usando para calar, mas tanto o cara quanto as trevas sendo utilizados por Deus para chamar a atenção de um maior número de pessoas possíveis para aquela verdade. E nesse processo de discussão, de não concordo, a verdade vai se afirmando. Porque as pessoas vão percebendo que é coerente. Porque o cara não está só se respaldando em valores espirituais, né? Ele não tá só e também não está só se afirmando em valores materiais, em visões e circunstâncias materiais. Ele está unindo a matéria com o espiritual, o físico e o metafísico. Então, as pessoas vão começar a perceber que a espiritualidade com a ciência juntas não são só imbatíveis, como são o caminho, o único caminho, gente, para verdadeira expansão
da nossa mente, do nosso coração e da nossa verdadeira moral, do nosso verdadeiro entendimento e comunhão com Deus. Porque quanto mais a gente vai estudando a ciência em comunhão com o amor e com a espiritualidade da luz, mais nós vamos entendendo que Deus é maravilhoso. A ciência só vem provar que Deus é maravilhoso. Só vem provar como é grandiosa a sua obra. Só vem provar tudo aquilo que a ciência ainda não conseguiu alcançar, sempre é travada porque ela ainda nega a espiritualidade. Quando ela finalmente parar e falar é Deus, aí vai multiplicar, quintuplicar muito mais, porque tem muito mais a ser sabido. Deus não vai admitir que essa humanidade saiba mais do que ela sabe sem humildade. Não admitirá. É preciso ter humildade para não subir a cabeça. É a mesma coisa dos seres mágicos. Assim é toda a obra de Deus, todo o conhecimento que Deus tem guardado para nós, reservado para nós. Tá aí, é só acessar. Só que existem alguns requisitos. E a humildade e o amor é o primeiro, é a base de todos eles. Ele não vai dar asa à cobra, né? Ele não vai dar asa à cobra, porque desse jeito que tá, já tá assim. Imagina se souber mais, tiver mais acesso, aí vai despirocar mais o cabeção e vai fazer só o que não presta. Então não estará a serviço de Deus, tampouco de si mesmo, ou seja, no exercício do amor. Não quererá servir a Deus e a si mesmo no exercício do amor, não. Estará escravo, crendo que não está, dos espíritos das trevas, que querem explodir, querem destruir essa humanidade aqui. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.